Evangelho segundo João, capítulo 11. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te, e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistou com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agiu-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que crerem que tu me enviaste. E tendo dito, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido no lenço. Então lhes ordenou Jesus: tirai e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus, que Jesus realizara. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo querido Deus, muito obrigado por esta leitura. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, para que a tua palavra penetre os nossos corações, para que possamos ser abençoados através da direção do teu Santo Espírito. Ó Deus, com a exposição da tua palavra, abre os nossos corações para receber de bom grado a porção espiritual que o Senhor preparou nesta noite. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos como tema desta mensagem o seguinte: um encontro que muda qualquer circunstância. E esta é a realidade, irmãos, de um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro com Jesus, irmãos, ele pode mudar qualquer circunstância da nossa vida. Não há nada na minha vida, na sua vida, que Jesus não possa fazer, que Jesus não possa realizar. Não há nada que Jesus não possa fazer na minha e na sua vida. Não há problema, não há dificuldade, não há enfermidade, não há luta, não há oposição, não há nada, irmãos, absolutamente nada que possa impedir a ação de Jesus na nossa vida, mudando qualquer circunstância que eu e você possamos estar nos encontrando. Jesus, ele é, irmãos, suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder, todo o domínio sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Amém. Deus tem o controle. Jesus, irmãos, tem o controle da nossa história. A nossa história está claramente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Declarado isso, nós podemos ter a certeza nesta noite, irmãos. E você pode ter a certeza nessa noite, que embora eu não sei qual a situação que você está vivendo, qual a luta que você tem atravessado, alguns atravessam lutas na área da saúde, outros atravessam lutas familiares, outros atravessam lutas financeiras,
Outros atravessam lutas na área emocional. Mas eu quero que você entenda que toda e qualquer circunstância que você esteja vivendo, Jesus tem o poder para mudar qualquer circunstância. Amém? O encontro com Jesus, ele é tão poderoso, irmãos, que ele muda qualquer circunstância. Irmãos, o texto que acabamos de ler, ele começa no versículo 1, capítulo 11, dizendo: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por ela. No verso 5, irmãos, o relato de João vai dizer: ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos diante de 3 discípulos do Senhor, que segundo o relato de João, eram 3 pessoas muito próximas. Quando o termo é usado aquele a quem Jesus amava, denota que Jesus tinha uma proximidade tão íntima com esta família, com esses 3 irmãos, que Jesus considerava esses 3 irmãos como sendo da sua própria família, como sendo irmãos mesmos de sangue de Jesus. E nós vamos observando, irmãos, que quando soube, pois, que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, vamos parar um pouco para pensar, irmãos. Jesus, as irmãs de Lázaro, informam a Jesus que Lázaro está doente, com enfermidade. Se elas mandam um mensageiro levar essa mensagem a Jesus, é porque a situação é grave. No início, nos primeiros versículos, João deixa claro que Jesus amava Lázaro. Amém, irmãos? Amém. Jesus amava aquele a quem ele amava. Mas mesmo diante dessa notícia de que uma pessoa que ele amava muito estava enferma, no relato de João, Jesus ainda o quê? Se demora por mais 2 dias. Eu e você, eu não sei você, mas eu, se soubesse que alguém da minha família está numa situação, imediatamente eu sairia desesperado ao encontro dessa pessoa. Esse é o natural, principalmente quando é alguém que a gente ama, aí que o desespero é maior. Não é, irmãos? Mas Jesus, mesmo depois da notícia, se demorou por mais ou menos 2 dias. Irmãos, vamos calcular, porque como nós lemos aqui no relato, era uma distância de 4 a 5 estádios. Então, era uma viagem longa. Então, provavelmente, quando esse mensageiro chegou e entregou a mensagem a Jesus, provavelmente Lázaro talvez já estivesse até morto. Mas mesmo assim, Jesus ainda ficou, por quê? 2 dias. E a primeira lição, irmãos, que nós tiramos nesta noite é que todo o poder está nas mãos de Jesus, amém? Nós oramos, amém? Mas Jesus não está a nosso serviço. Nós que estamos a serviço do Senhor. Jesus não existe para obedecer às nossas ordens. E Jesus não está e não existe para realizar a nossa vontade, os nossos desejos. Mas Jesus, ele existe exclusivamente para realizar a vontade de quem? A oração do Pai Nosso deixa claro: seja feita a tua.
vontade. Mas não é isso que nós temos visto no meio evangélico na atualidade. Quantas e quantas vezes nós vamos ver, é só você ligar a sua TV em programas ditos evangélicos, que nós vamos ver, irmãos, as pessoas intimidando, colocando Deus contra a parede, exigindo que Deus faça aquilo que elas querem, exigindo que Deus realize os seus desejos. Quando Jesus, ele vai agir exclusivamente para realizar a vontade do Pai. Acompanhe aí na sua Bíblia. Depois disse aos seus discípulos, verso 7, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te, e queres voltar para lá? Quando nós vamos, irmãos, lá para o capítulo 5, ainda desse mesmo João, nós vamos ver um momento em que Jesus declara aos judeus a sua divindade. Quando Jesus ele afirma, eu e o Pai somos um, isso desperta nos judeus um ódio mortal contra Jesus e o desejo de apedrejar Jesus, e Jesus rapidamente é retirado daquele local onde os judeus estavam. Porque diferente, irmãos, dos outros evangelhos, como nós temos dito, o evangelho de João, ele apresenta não Jesus somente como o Messias, mas apresenta Jesus como o próprio Deus, como o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Apresenta Jesus como Jesus se autoafirma no Evangelho de João, capítulo 5, quando ele afirma que ele e o Pai são um. E Jesus estava com a sua vida em risco, mas mesmo assim, ele volta para aquela região e os discípulos questionam ele. Agora há pouco, mestre, queriam matar e o senhor quer voltar para lá? Acompanha na sua Bíblia o que Jesus responde. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeçará, porque não há luz. Jesus está aqui, irmão, deixando claro que tudo está sob o controle de Deus. Jesus não tem o medo, não tem o temor, porque ele sabe que o tempo dele ainda não se encerrou. Não há por que temer a oposição dos judeus naquele momento, porque toda a vontade de Deus vai se realizar através da sua obra, da sua caminhada e do seu ministério. Verso 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. 11, isso dizia, e depois lhes acrescentou o nosso amigo Lázaro, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos achavam que Jesus estava se referindo a um sono, que Lázaro estava dormindo, mas Jesus já estava se referindo à morte física de Lázaro. E nós vamos ver na palavra de Deus várias referências em que se usa essa expressão, adormeceu, para aqueles que passam pela morte física. Mas Jesus, ele não enxerga somente o mundo físico, esse mundo material. Jesus enxerga o espiritual, Jesus enxerga a eternidade. Jesus, como Deus, não está sujeito a esse tempo, ao Cronos, mas Jesus está no Kairos, no tempo da eternidade de Deus, enxergando já com os olhos da eternidade. E nós, irmãos, também precisamos adquirir essa visão de eternidade que Jesus nos apresenta na sua obra, no seu evangelho, no seu ministério. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado de um repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu.
Irmãos, vamos parar um pouco para pensar. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus ele é o próprio Deus. Se ele é o próprio Deus, ele é onisciente. Então ele já sabia de tudo. Jesus também, sendo o próprio Deus, ele é o quê? Onipresente. Então ele poderia simplesmente, imediatamente aparecer lá, onde Lázaro estava. Ou Jesus poderia fazer como ele fez com o centurião, só liberar uma palavra. Porque também, se ele sendo Deus, ele tem o quê? Todo o poder. Mas Jesus precisava o quê? Jesus precisava evidenciar um grande sinal no meio do povo. Quando ele afirmou que ele era o Pai, era um, ele escandalizou grande parte dos judeus. Porque como nós vimos na EBD, nos 10 mandamentos diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. E eles ficaram revoltados, que era como se Jesus estivesse usurpando a glória de Deus, ou se igualando a Deus, porque eles não entendiam que eles estavam diante do próprio Deus encarnado. E Jesus precisava realizar um grande sinal para que o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquele povo. E o interessante, irmãos, é que o milagre que Jesus realizou aqui não foi só um milagre de ressurreição. Não foi só um milagre de ressurreição. Mas ele também regenerou o corpo físico de Lázaro. O texto bíblico vai dizer que Jesus, quando chega lá, já fazia o quê? 4 dias. A irmã de Lázaro disse, Senhor, ele disse, tira a pedra. A irmã disse, Senhor, já está fedendo, já faz 4 dias, já está em decomposição. Se Jesus tivesse ido antes, seria um grande milagre, amém, irmãos? Amém. Imediatamente, Jesus chegasse lá e ressuscitasse Lázaro. Mas, além de ressuscitar, Jesus o quê? Vai regenerar o corpo que está em decomposição de Lázaro. É uma operação tremenda de maravilha. Mas vamos continuar aqui no texto, irmãos. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Nós vamos ver aqui, irmãos, que era uma família bem conhecida, uma família prestigiada, em que os judeus se deslocaram de Jerusalém até lá para consolar aquelas irmãs. Então eram pessoas que tinham prestígio. Não é? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só. Olha a reação de Jesus, irmãos, ao que Marta disse. Mas também sei que mesmo agora, tudo o quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. E replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus mais uma vez está declarando tanto a Marta
como as pessoas que estavam ali, que ele era o próprio Deus. Jesus está novamente mostrando claramente que ele é uma divindade, que ele é Deus. Que somente Deus, irmãos, tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Nenhum outro ser, nenhuma outra entidade tem esse poder. Somente Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. Disse-lhe Jesus, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-a, supondo que ela iria chorar no túmulo. Quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz exatamente as mesmas palavras que a irmã falou a Jesus. Se estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Mas o interessante, irmãos, quando nós olhamos, é que a reação de Jesus a essa afirmação de Maria foi diferente. Foi diferente. Quando Marta faz essa afirmação, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus tem um posicionamento o quê? Firme, né? Apontando que ele é Deus, que ele é a divindade em si, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, Jesus revela a outra irmã uma outra face de Jesus. Nós sabemos que Jesus é 100% Deus, amém, irmãos? Amém. E 100% o quê? Homem. E esse texto mostra claramente essa dualidade de Cristo, nessas duas pessoas, nessas duas formas, como Deus e homem, sendo 100% divino e 100% humano. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, olha só, irmãos, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, e o quê? Comoveu-se. A posição séria que ele tinha tomado com a outra irmã, agora deu lugar a emoção. Jesus se comove ao ver o desespero e a tristeza a respeito da morte de Lázaro. Vendo-a chorar, bem como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou, onde está sepultado? Eles responderam, Senhor, vem ver. No verso 35 vai afirmar, Jesus chorou. Era uma pessoa realmente muito amada por Jesus. Jesus agora, ele se coloca no lugar daquela mulher. Se coloca no lugar daquele sofrimento e sofre junto com ela a morte do seu amigo Lázaro. Se enche de comoção e chora, demonstrando claramente também a todos que estavam ali a sua humanidade. É interessante, né, irmãos? Dois encontros, a mesma afirmação, mas reações diferentes de Jesus a cada uma dessas pessoas. A cada irmã, Jesus se manifesta de uma forma. A uma, Jesus se manifesta como divino, a primeira. A segunda, Jesus se manifesta como um homem. Como alguém que chora, que se emociona, que sente a dor da perda.
Mas não nos esquecemos que Jesus, ele é quem? Deus. E continua. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Alguns ainda ficaram questionando as ações do Senhor. Verso 38 de Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lázaro já estava sepultado, irmãos, já há 4 dias. Humanamente, irmãos, uma situação impossível de ser revertida. Por quê? Até o corpo de Lázaro já estava em um estado de decomposição. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar próximo de um cadáver em decomposição. Mas o cheiro, irmãos, é terrível. É terrível. É pior do que o de um animal morto, o cheiro do cadáver humano morto, em decomposição. Era praticamente uma situação impossível de ser revertida. Não havia mais, humanamente, aos olhos, esperança para aquele homem. Talvez imaginasse, se ele chegasse, que ele tivesse morrido há 1 hora, 2 horas, era fácil. Mas agora o corpo já está se desmanchando, já está até fedendo. Como é que esse homem vai voltar à vida? Respondeu-lhe Jesus, verso 40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Amém. Irmão, você crê? Amém. Você crê? Nos evangelhos de Jesus, toda vez que Jesus realizava um milagre, Jesus se dirigia à pessoa e dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé. A tua fé. Lembra que nós citamos a questão do centurião que estava com o servo enfermo e foi ter com Jesus e Jesus disse, de pronto, Jesus, vamos lá. Ele disse, não precisa, eu sou homem que tem autoridade, eu digo a um, ele vai, outro vem. Eu sei que o Senhor tem autoridade, se o Senhor disser uma palavra, assim será. E Jesus se admirou da fé daquele homem, e Jesus deu a palavra e aquela pessoa foi curada da enfermidade. A fé. Aleluia. Mas que prova de fé é essa, irmãos? Para Marta e Maria, 4 dias que seu irmão estava morto, sepultado em estado de decomposição, fedendo já o cadáver. Mas mesmo assim, eles obedecem a Jesus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que crerem que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, o semblante das pessoas que estavam presentes ali naquele momento. Eu acredito, irmãos, que quando eles abriram ali o sepulcro, o odor, o fedor deve ter tomado conta. Um cadáver em decomposição. Talvez alguns dos judeus, o texto não diz, mas talvez alguns, esse homem é louco.
Esse homem é louco. Como assim? Levanta e vem. E olha só o que acontece, irmãos. Acompanhe na sua Bíblia. Saiu aquele que estava morto. Aleluia. Tendo os pés e mãos ligados com atadura e o rosto envolvido no lençol, então ordenou Jesus: desatai e o deixai ir. Irmãos, o encontro com Jesus, ele muda qualquer circunstância. Glória a Deus. Glória. Se Jesus foi capaz, irmãos, de trazer a vida de novo, de devolver a vida a Lázaro, mas ainda, irmão, restaurar o seu corpo físico, o que mais ele não pode fazer na minha e na sua vida? Você crê? Você crê que Jesus pode fazer infinitamente mais do que pensamos? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Você vê que anteriormente João vai relatar, né? Quando Jesus diz, nós vamos lá voltar para aquela região. E os seus discípulos admoestam Jesus: Senhor, agora há pouco a gente saiu de lá fugido porque eles queriam matar o Senhor apedrejado. O Senhor volta, quer voltar para lá? A afirmação de que Jesus, onde Jesus diz que ele e o Pai é um, escandaliza os judeus, e os judeus ficam indignados com aquela afirmação de Jesus, onde Jesus se iguala a Deus. Mas agora, depois da operação desse grande sinal, dessa grande maravilha, muitos dos judeus que viram o que Jesus realizaram, creram nele. Amém. Que maravilha, né, irmãos? O encontro com Jesus, ele muda qualquer circunstância. Mas aconteceu que alguns ainda tinham o coração, o que, irmãos? Duro. E olha só o que o texto diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus. Alguns viram tudo isso que Jesus realizou, viram esse grande sinal, mas mesmo assim não creram que ele era e o Pai são. O encontro com Jesus, irmãos, ele muda qualquer circunstância da nossa vida. Se eu crer, se você crer, se nós acreditarmos fielmente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, não há circunstância na nossa vida que não possa ser mudada pelo encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus encontrou com você aqui nessa noite. Jesus está falando com você aqui nessa noite. E Jesus está perguntando a você qual vai ser a sua resposta a esse encontro com Ele. Nós vemos aqui que em um grupo de judeus, de pessoas que já conheciam, que eram de outra religião, mas que foram consolar aquelas irmãs, nós vemos dois grupos diante da realização desse milagre de Jesus. Um grupo que viu e acreditou, mas um grupo que viu e não acreditou. Um grupo que viu e abriu o coração, e um grupo que viu e continuou com seu coração fechado. Qual grupo você pertence? O que mais Jesus precisa fazer para que você creia nele? Para que você entregue a sua vida para Ele? Para que você possa entender que a nossa vida só tem sentido se for por Ele, para Ele. Amém. O que Jesus precisa mais fazer? Nesta noite, não só Lázaro e suas irmãs tiveram encontro com Jesus, mas todos nós aqui
tivemos um encontro com Jesus nesta noite. E diante desse encontro, qual vai ser a sua resposta? O que é que você vai dizer para ele? Você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você acha que deve viver? Ou você vai submeter-se à vontade de Deus, às leis de Deus e à palavra de Deus? Você vai continuar com o seu coração endurecido ou vai abrir a porta finalmente do seu coração para que verdadeiramente Jesus possa entrar na sua vida e mudar todas as circunstâncias da sua vida? Aqui nesta noite está um ex-alcoólatra pregando a palavra para vocês. Um homem que as pessoas olhavam e diziam: esse não tem jeito, esse acabou. Mas eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou toda a circunstância da minha vida. E ele pode mudar o da sua vida também. Basta que você abra a porta do seu coração. Vamos ficar de pé? Nós vimos aqui, irmãos, uma série de mensagens intituladas O Encontro com Jesus. Eu acredito que cada um aqui nesta noite, a maioria já teve a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus eu tenho uma certeza que mudou a vida daqueles que experimentaram. E Jesus pergunta para você nessa noite: você quer experimentar o milagre de Deus hoje na sua vida? Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, aqui? Se você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor nessa noite, vem aqui à frente. A palavra de Deus, ela diz: se nós confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante de Deus. Você quer declarar publicamente agora, aqui, que está entregando a sua vida a Jesus? Convido você a vir aqui à frente. Convido você a vir aqui. Tome essa decisão. Seguir a Jesus de uma forma verdadeira, completa. Experimentar o que experimentou Lázaro, Marta e Maria. Senhor Deus, a Tua palavra foi anunciada nesta noite. Encerramos, ó Deus, esta série de mensagens, encontros com Jesus. Nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Cremos, ó Deus, que só o Teu Espírito Santo pode amolecer os corações. A nossa parte é pregar, anunciar. Mas quem convence é o Senhor. Nós pedimos misericórdia do Senhor. Ó Deus, para aqueles, ó Deus, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Ó Deus, que ainda não tomaram a decisão de entregar a vida ao Senhor. Que talvez estejam presos em seus conceitos, ou até mesmo em sua religiosidade. Ó Deus, faz com que Teu Espírito abra os olhos espirituais, para que possam enxergar que a salvação só vem por Jesus Cristo. Não é a igreja, não é um sistema religioso, mas somente o Senhor é quem tem o poder de nos dar a vida eterna. Obrigado por tudo que foi feito aqui nesta noite. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.